Teu cheiro é tudo que tenho. Recebe o meu nada e faz a morada. Habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exala teu cheiro. Bom dia família de oração, família da live, que está aqui perseverante todos os dias. Hoje um dia não habitual, né? A Giza Carrara está aqui para falar com vocês mais uma vez em nome de Jesus, trazer aqui a palavra com humildade, como eu sempre trago, agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade de estar aqui, de poder estar aqui servindo a esse Deus, que é o mínimo, é muito pouco perto do que Deus, né, faz na nossa vida. Então a gente já começa o dia agradecendo por isso. Hoje eu fiz uma troca aqui na nossa escala, né? Seria a tia Silvia hoje, por conta do meu tratamento essa semana. Então, a partir de quarta-feira, depois que faz, né, a quimioterapia, como todos aí já sabem, fica difícil. A Giza tá conseguindo entrar para falar. Às vezes eu consigo assistir a live, consigo, sabe, escrever. Tem dia que dá ainda para escrever alguma coisa, mas abrir, ficar aqui firme e forte, sentadinha, é mais difícil mesmo. Mas tudo faz parte do processo, do propósito de Deus. Então a gente agradece por isso, amém? E vamos então já colocando aqui, nos colocando diante desse Deus maravilhoso, colocando aqui, já nos consagrando a esse Deus, fazendo aqui o nosso sinal da cruz, iniciando as nossas orações de todos os dias e clamando pela misericórdia desse Deus para todas as nossas necessidades. E aquele que não se encontra em necessidade nesse momento, não esqueça da importância da sua gratidão, né? Da sua perseverança, de acreditar sempre que a bênção, né? A graça, quanto mais você agradece, mais a graça desce. Então, e mesmo na tribulação, a gente aprender a agradecer. Amém? Ó, eu tô hoje, graças a Deus, hoje eu tô com um celular acessório. Hoje eu mudei aqui o cenário um pouquinho pra gente ver um pouco do céu, né? E embora eu não abri, acho que se depois talvez tenha algum reflexo, eu preciso abrir eu não abri o vidro, mas eu queria ganhar, né, junto com vocês esse presente, da gente poder contemplar aí o céu, né? E eu gosto de ficar virada aqui para esse céu, porque também fica virado lá para a direção que fica para Beracá, né? A casa da Lau. Quando tá tendo a oração da manhã, eu abro aqui e fico assistindo, porque às vezes alguns pássaros em revoada saem de lá e voam para cá. Não sei porquê, se é algum sentido científico que eles precisam fazer. Então eu fico feliz de olhar para esse céu. Então eu quis também dividir com vocês, até para matar um pouco a saudade de contemplar o céu, né? Ali da Beracá, do quintalzinho da Lau, que a gente está aqui todo dia se fortalecendo na esperança e na fé de que logo, logo ela estará recuperada, já está, né? Como a Vanessa trouxe ontem, eu não assisti a live ao vivo, mas assisti depois à tarde, né? O Du trouxe que a Lau já está bem recuperada, mas logo mais ela vai estar restabelecida por completo. E aqui eu tô com outro celular, como eu dizia, que vai me ajudar também a ver
os pedidos de oração enquanto a gente vai conversando, porque se eu olho, se eu puxo, eu não consigo às vezes ver todo mundo, mas aqui pelo outro eu vou ver. Então eu vi que a Dirce colocou, né? Ela tá pedindo aqui pela Lau. Dirce, quem tá falando hoje aqui é a Giza, tá bom? A Lau também tá em restabelecimento da saúde dela. Ela tá pedindo aqui pela irmã dela que tá em São José do Rio Preto, que vai passar por uma cirurgia nos 2 olhos. Então a gente vai pedir a intercessão de Santa Luzia para sua irmã Isabel, viu, Dirce? Já está aqui sendo colocada nas nossas orações. Todas as pessoas do rodapé da live que a Claudine traz, né? Traz aí no rodapé da live a Cláudia Belo, né? Aqui da Claudine ela põe o Levi, a Dora, a Kali, a Giza, a Laurita, a Maria Aurora, a Neuza, a Marina Faria, o Guilherme, Viviane, Cássio, a Nilva, o Wilson, que é o Wilson Ferezin, a Cláudia, o Heitor, a Nelena, ela pôs Madi, não sei se é alguma Madi, de alguma madrinha, alguma pessoa, Madalena, Rafa, Marília, Silvia Helena e todos que sofrem das dores da alma. E por aí vai, gente. Olha quantos nomes a gente tem aqui para colocar nas nossas orações. Olha quanta responsabilidade que a gente tem todos os dias de estar orando pela nossa família, né? E por todos que precisam, todos. A gente não pode ser egoísta de pedir só para nós, né? E a graça tem que ser dividida, tem que ser compartilhada por todos. Amém? Então vamos fazer aqui, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Colocando aqui já nossas intenções do dia, nas mãos de Nossa Senhora. Eu estou tentando colocar aqui a imagem, mas não consigo. Eu ganhei essa Nossa Senhora de Lourdes, né? A gente ainda está aqui recentemente comemorando aí o dia dela, né? Que foi no último final de semana. E a gente tá aqui, eu falei, vou deixar ela aqui no meu altar a semana toda. Mas ela é muito grande, perto das outras santas que eu tenho, dos outros santinhos. Então tá cortando um pouquinho da cabecinha dela. Mas só pra gente lembrar, como a gente sempre traz aqui, o que importa é a lembrança daquela imagem pro nosso coração, daquela pessoa que está no céu, intercedendo por nós. Então a gente vai agradecendo aí o cuidado que Nossa Senhora de Lourdes tem de interceder por todos os enfermos, né? Quanta gente que precisa. E aqui, diante desse altar, diante da cruz de Jesus, a gente vai pedir a intercessão dela agora nas nossas Ave-Marias, nas 3 Ave-Marias que a gente faz do dia, para que ela interceda por todas as causas, todas as pessoas que vão passar por cirurgia, as pessoas que estão esperando por diagnósticos, aquelas que receberam diagnósticos difíceis, diagnóstico que às vezes a medicina diz, olha, isso não vai ter jeito, a gente vai tentar, mas para nós isso é impossível. Realmente, para a humanidade, muita coisa é impossível, mas para Deus não é. Então a gente acreditar, né? A gente acreditar quantos milagres a gente pôde, eu como profissional da saúde, quantos milagres eu já vi acontecer na vida das pessoas, quantos testemunhos a gente vê acontecer dentro dos hospitais,
quantos milagres acontecem nas famílias. Então, não deixe de acreditar e peça sim a intercessão da nossa Mãe Santíssima, porque Nossa Senhora, ela chora por nós, ela clama pela nossa conversão todos os dias, e ela nos dá a mão, ela é o nosso farol para o próprio Cristo, para o Filho dela. A gente vai se colocando aqui, né, nessas Ave Marias, diante das nossas necessidades, das necessidades de saúde daqueles que a gente clama aqui todos os dias, ou pessoas que pediram para que a gente orasse, pessoas que às vezes querem que a gente ore por elas, mas não pode expor o nome, mas Deus sabe, Deus conhece todas essas causas, todas essas necessidades. Então a gente vai pedir pelas doenças psíquicas, né, as doenças que acometem aí o psicológico, a parte mental da pessoa, que precisa ser curada, Senhor. Quanta coisa ruim passa na cabeça da pessoa por estar vivendo um mundo de tribulação dentro da sua mente. Quanta coisa e quanta brecha que o inimigo usa nessa hora pela fragilidade dessa pessoa, porque eu já vi em algumas pregações do pessoal do Instituto Hesed que o demônio, ele não consegue entrar na nossa mente, mas ele consegue pegar o que a gente está pensando, né, da nossa mente, ele consegue uma brecha através de alguma fragilidade para usar aquilo contra Deus. Então a gente pede agora para Deus, diante dessas necessidades, das tribulações, das doenças mentais, né, psíquicas, que Deus vá lá, vá combatendo, que Nossa Senhora vá à frente, São Miguel Arcanjo, vá à frente desse combate por todas essas pessoas que precisam, que sofrem tanto com esse, que a gente fala, esse câncer da alma, mas tem cura, viu, gente? Tem cura. Deus cura tudo, Deus transforma tudo. Se coloque diante dele, se coloque ajoelhado, clamando por essa graça, e ela virá na vida de vocês. Eu sei porque acompanhei a minha mãe muitos anos tratando de síndrome do pânico, depressão. Parecia uma coisa impossível dela ser curada. As vizinhas falavam assim: ah, ela é louca. Ai, não, nem converso com ela que ela é louca. E minha mãe teve uma vida ativa, porque a primeira coisa que o psiquiatra falou: a senhora tem fé em alguma coisa? A senhora tem uma religião? Ela disse: eu sou católica, o doutor. Ele falou: então você vai começar a praticar a sua religião. Se você não pratica, você vai começar a participar. Então foi a melhor coisa que aconteceu na vida da minha mãe, né? Uma das melhores, assim, que eu posso dizer, foi o fato dela ter passado por essa tribulação. E ela foi levada para Deus e ela me levou para Deus. Então, se eu estou aqui hoje, foi pelas bênçãos dos céus que vieram através do adoecimento mental ali da minha mãe, e depois ela ficar curada, restabelecida, ela aprendeu a lidar com o problema dela, mas com a graça de Deus. Então, temor, pavor, nunca mais, porque ela aprendeu através do tratamento, né? Mas Deus deu a vida livre para ela pôde trabalhar. Então aqui fica um testemunho para quem está passando por essas dificuldades. Não é fácil você conviver com uma pessoa que tem problema de saúde mental, que ora está bem, ora não está, mas coloque também isso para Deus. Coloque a sua vontade de cuidar dessa pessoa e de ajudar como se fosse o próprio Jesus, né? E aí a gente vai aprendendo a cuidar. E todas as outras enfermidades, as enfermidades físicas, né? As enfermidades físicas, enfermidades espirituais, porque tem gente que tem a saúde física perfeita, tem a mente perfeita, mas é doente espiritualmente. Tem gente que precisa de uma conversão, né? Precisa estar voltado o olhar para Deus, para a misericórdia divina. Então a gente coloca aqui as pessoas então enfermas. Na segunda Ave Maria nós vamos colocar todas as pessoas, né, que partiram, foram para a Pátria Celeste, que estão aí, né, também no momento de agonia no dia de hoje, e também pelas almas do purgatório, para todas as pessoas aí, e aqueles que perderam seus familiares, aqueles que ainda têm dificuldade de se libertar daquele luto, né? Não de esquecer a pessoa, né, gente?
Quando a gente fala assim, não é para esquecer. A gente não precisa esquecer a pessoa, pôr uma pedra em cima, de forma alguma. Ela sempre vai viver no nosso coração. Mas tem gente que não consegue caminhar na vida por conta da perda de um ente querido. Então a gente precisa aprender a caminhar. O sol vai continuar a brilhar, a chuva vai cair, aí a gente precisa aprender a viver e o mundo não vai parar para nossa dor. Então a gente precisa se apegar com Deus e pedir: Senhor, me ajuda a caminhar. Nossa Senhora, você que viveu a dor da perda de um dos maiores amores da sua vida, que foi seu filho, me ensina a caminhar. E aí a gente vai aprendendo. A saudade vem, né? A saudade vem. Eu, por exemplo, me encontro com a saudade todo dia. Eu falo, eu olho no espelho, eu vejo, eu sou muito, assim, fisicamente, muito diferente da minha mãe em algumas coisas. Ela era loira, do olho verde, mas tem alguns traços em mim que, a hora que eu olho no espelho de manhã, eu falo, gente, eu tô vendo cada dia mais semelhança com a minha mãe. E agora, passando por essa situação de saúde, careca, usando lenço, cada vez mais assim eu olho para mim e falo, meu Deus. Então todo dia a gente encontra com a saudade, mas a gente não pode viver eternamente um luto, deixar a nossa vida se esvair junto com a da pessoa que partiu. Amém? E a terceira Ave Maria, claro, vamos comemorar aí o nosso despertar, vamos comemorar aí a vida, né? Os aniversariantes do dia. Eu não olhei no meu Face de novo para ver aqui quem são os aniversariantes do dia de hoje, dia 13 de fevereiro de 2023. Eu tenho certeza que vai ter muita gente aí depois, se vocês não lembrarem agora coloquem aí no rodapé da live e fale para essa pessoa a importância que ela é para você e principalmente para Deus. Amém? Verdade, Claudine, não cai uma folha de uma árvore se não for permitido por Deus. Ele é bom o tempo todo, isso mesmo. E a gente vai agradecendo por todas as coisas, pelas perdas, pelas conquistas, né? Pela cura, pela doença. Minha prima vai ser cremada hoje. Ah, e eu queria colocar aqui também, o Glauco está pedindo para colocar aqui nas orações, em especial as pessoas que partiram essa semana. Acabei esquecendo de falar. O Glauco perdeu uma prima que morava, uma prima muito, mas muito querida mesmo, né, da família, que morava fora, morava em Paris, foi viver a vida em Paris. Com 18 anos ela foi embora, sempre vinha para o Brasil, lógico, cuidar da família, sempre cuidou de todos, assim, uma pessoa muito amorosa. E ela teve um câncer pulmonar e ela, assim, já descobriu, estava bem avançado e optou por não fazer o tratamento, assim, porque é uma coisa realmente muito sofrida e pelo o andar da carruagem parece que para eles lá não teria chance, né, de mais alguma coisa. Então ela optou em viver os últimos dias dela bem e aí ela se despediu, foi para a Pátria Celeste aí na sexta-feira à noite, né, na madrugada. E então a gente coloca aqui a Si também nessas orações aí. E hoje eles vão fazer o processo de cremação lá dela, né? Não vai ter enterro porque ela tá lá e vai ser cremada e atendendo a uma vontade dela também, tá bom? Então ela vai ficar lá, mas a gente pede a misericórdia de Deus pela alma dela, pela acolhida dela no céu, por todas as coisas que ela fez aqui, né? Dentro do que Deus pediu para que ela fizesse, e ela agiu com bondade, com caridade, e muitas coisas que ela foi uma professora excelente, ela era pedagoga, então ela dava aula de português também na França e vice-versa, né? Então essa foi uma missão que a gente coloca aí também. A Claudine está colocando também aqui nas orações a Adriana Maura Ross, que faz aniversário hoje. Então, a Adriana está aqui na nossa lista dos aniversariantes, viu, Claudine? Que todas as bênçãos dos céus sobrecaem sobre a vida dela, de todos os aniversariantes do dia de hoje. Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço que você levante sua mão direita e clamemos a Deus. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada e Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que tenhamos aqui, na oração do dia de hoje, na leitura da palavra, né, que caia no nosso coração um aprendizado e as respostas, às vezes, que a gente precisa entender algumas coisas na nossa vida, né? É isso mesmo, tia Silvia está colocando aqui. Será mais uma alma intercessora junto a Jesus. A tia Silvia está desejando aqui para você uns sentimentos, viu? Obrigado. Ele tá sem o celular dele. Ele chegou com o celular ligado e aí abre e aí sai o som alto. Aí eu tô com o meu aqui, mas eu vou falando aqui pra ele, viu, gente? Deixa eu só molhar aqui a garganta. E a gente agradece a Deus por todas as coisas. E a palavra de hoje, né? Junto com o santo do dia, eu vou trazer já o santo do dia pra gente, que foi São Martiniano. Ele viveu mais, tipo assim, 300 e poucos anos depois de Cristo. E ele foi um exemplo, assim, de santidade para nós. O texto que vem aqui da Canção Nova, que está aqui no meu computador, é bem menorzinho do que o aplicativo. Quem tiver com o aplicativo, puder entrar, contemplar a história desse santo, né? Eu vou contar, lógico, a história dele aqui. Mas é uma história tão linda, a história dele, porque no texto maior conta alguns detalhes da vida dele. Mas aqui eu vou contar para vocês já, porque a liturgia de hoje tem tudo a ver com a vida desse santo também, do exemplo de santidade que ele foi para nós. Porque a palavra de hoje vem falar da nossa, do que a gente precisa lutar contra o pecado, né? Já vem alguns dias aí a primeira leitura nós estamos viajando dentro da história de Gênesis, né? Ali desde quando o mundo, né? Deus estabeleceu ali os 7 dias, né? Depois veio Adão, veio Eva, e hoje a gente vai contemplar na palavra a vinda dos filhos de Adão e Eva. E esses filhos que vieram, né? Já frutos, como nós, né? Frutos do pecado, né? Porque a partir da hora que o Adão e a Eva romperam com Deus, ali naquele momento com a serpente, a gente é considerado fruto do pecado. Por isso que a gente faz o batizado dos nossos filhos, porque a gente faz a entrega dos nossos filhos a uma vida de purificação, né? A gente purifica ali no batizado, consagrando ao Espírito Santo o nosso filho, né? A nossa família também. Então, gente, é isso. Vamos aqui colocando, deixa eu só diminuir aqui. Nossa, eu fui aumentar a fonte, ficou gigante. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho da fonte, senão nem eu consigo ler. Bom, o nome do nosso santo, então, de hoje, né, é São Martiniano. Ele é intercessor pela vivência e pela vivência da castidade. Nasceu no século IV, em Cesareia, na Palestina, e aos 18 anos ele ingressou ao eremitério e logo alcançou a fama de santidade. Era procurado pelo seu dom de dirigir e aconselhar as almas, curar os doentes e libertar pessoas do demônio. Quando sua fama de santidade se espalhou, uma jovem milionária chamada Chloé fez uma aposta com os amigos, a fim de tirar o monge da sua vida casta. Ela vestiu-se de farrapos e pediu abrigo ao monge, que a recolheu e a levou para os fundos do mosteiro. Ali ela começou a incitá-lo, porém não teve sucesso. Na manhã seguinte, apareceu a ele novamente, só que dessa vez com roupas muito sensuais, provocando-o sexualmente. Não se sabe se Martiniano cedeu à tentação ou resistiu a ela. Na literatura, há controvérsias nessa informação. Alguns estudiosos dizem que ele caiu no pecado, né? Que ele caiu no pecado e logo ele se arrependeu. Então, nesse outro texto maior, traz essa informação, que ele caiu e que ele se arrependeu brutalmente
de ter feito esse rompimento com Deus. E aí ele fez, depois da confissão, ele fez, né, um compromisso com Deus de reatar, né, de cumprir esse voto de castidade. E a partir dali, ele foi muito firme naquilo que ele fez. Na literatura, então, há controvérsia nessa informação. O que se sabe é que a jovem, que até então foi mal intencionada, e após esse fato também ela se converteu ao cristianismo. Olha que coisa. Depois disso, Cloé tornou-se freira no convento de Santa Paula, em Belém. Após os fatos por parte de Cloé, São Martiniano percebeu suas fragilidades e decidiu morar em uma ilha, até que em outra ocasião houve um naufrágio naquela região, e a única pessoa que conseguiria salvar-se foi a jovem Fotínia. Olha de novo Deus colocando a pessoa à prova, né? Primeiro, Deus colocou Cloé na vida dele, e ali ele rompeu, ele não conseguiu resistir à tentação. E aí depois vem aí, ele vai morar numa ilha, olha que coisa, vai numa ilha, sozinho, sem ninguém, e aí acontece um naufrágio e aparece uma jovem chamada Fotínia. Ela o encontrou na ilha, o pediu ajuda, e mesmo tendo ajudado a moça, São Martinho decidiu fugir daquela ilha a nado. Tipo, nossa, se for para eu pecar de novo, deixa eu fugir daqui. Tinha em vista suas fragilidades e preferiu arriscar-se no mar, nadando quilômetros até a outra encosta. Depois desse fato, decidiu tornar-se andarilho para não correr o risco de precisar abrigar alguma pessoa e novamente ser tentado. A oração que fica aqui da canção nova. Meu Senhor, ensina-me a reconhecer as minhas fraquezas e ao mesmo tempo lidar com elas. Dai-me a sabedoria de fugir das ocasiões de pecado e escapar das investidas do demônio. Ao exemplo e intercessão de São Martiniano, eu peço essa graça. São Martiniano, rogai por nós. Linda a história, né, dele, porque a gente acha que ser santo é nascer santo, né? No nosso julgamento humano, a gente fala, nossa, mas aquela pessoa fez tanta coisa, cometeu, aconteceu, e era isso, e era aquilo, e agora tá ali toda santinha na igreja. Exato, exatamente isso. Ela tá toda santinha na igreja porque ela tá buscando a santidade que talvez você não esteja, né? Então, a gente precisa prestar atenção. Esses dias eu estava lendo o livro de uma pessoa, nada a ver com religiosidade, e ela estava comparando, né, a vida dela profissional, assim, não comparando, perguntaram para ela que quando ela estava trabalhando com pessoas melhores que ela, né, que ela vivia naquele lugar, ela falou que apesar da admiração que ela tinha por todas aquelas pessoas, ela olhava para a vida dela, ela sempre julgava o trabalho dela, ela via como ela estava crescendo. Então, se nós como cristãos fizermos isso, olhar para o nosso caminho de santidade, a gente não vai ter tempo de ficar julgando o caminho de santidade do outro, né? Então a gente não, e até porque isso não cabe a nós. Mas aqui São Martiniano vem trazer isso, que a gente pode cair às vezes no pecado, se arrepender e caminhar. Mas o que mais a gente precisa fazer na nossa vida é lutar contra aquele pecado, que pode ser que ele volte a querer, né, nos atormentar novamente. Então a gente vai aprendendo a lidar através da oração, através da comunhão, através da confissão, e aí chega uma hora que a gente fica tão forte para resistir àquele pecado, que nem precisa fazer como São Martiniano, sair correndo igual um doido, né, pulando no mar adentro, fugindo, né, a gente consegue resistir, mas ele conhecia a fraqueza do corpo dele, né, como São Paulo sempre traz, a nossa carne ela é muito mais fraca do que o espírito. Então, ele conhecia, cada um conhece a sua fragilidade, então cada um precisa buscar a sua arma, a sua armadura para lutar contra isso. Amém? Então a gente pede aqui o livramento de todos os pecados da nossa vida, aquele pecado que a gente acha por menor que seja, mas eu não faço nada. Às vezes você ofende o outro, você diz coisas doídas, você nem percebe, às vezes, como você fala, como você age, de ter dito às vezes. E se você percebe,
né? O reconhecimento e o perdão, o pedido de desculpa é importante também acontecer, né? Então vamos lá, hoje na nossa liturgia, gente, a gente só para lembrar vocês, nós estamos na 6ª semana do tempo comum. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. E a primeira leitura, ela está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 15, e depois o 25. Então, diz assim, deixa eu só subir aqui minha telinha do computador. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, dizendo: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Aconteceu tempos depois que Caim ofereceu frutos da terra como sacrifício ao Senhor. E Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho com sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não olhou. Caim encheu-se de cólera e seu rosto tornou-se abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que estás cheio de cólera e anda com o rosto abatido? É verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizeres o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Olha aí esse trecho aqui, eu vou até parar aqui para a gente refletir. Comparando ali a vivência de São Martiniano, né, nosso intercessor pela fuga do pecado. Por que estás cheio de cólera? Então Deus perguntou para Caim, por que ele anda daquele jeito, né? Porque a pessoa que pratica o bem, ela anda de cabeça em pé. A pessoa que tem o bem dentro de si e está livre do pecado, porque o pecado é como se fosse, gente, né? O pecado, para mim, eu comparo assim, é como se você pegasse uma daquelas sacas de arroz, aquele sacão de cimento, e colocasse nas tuas costas e sair andando com ele por onde você for. Então, para que ninguém perceba, a pessoa anda de cabeça baixada, né? Fica ali com aquela vergonha, né, interna. Às vezes ninguém nem sabe o que a pessoa cometeu, mas dentro dela aquilo fica martelando. E aí Deus vem dizer para Caim: é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida. Se fizeres o mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. E tu, porém, poderás dominá-lo. Então, assim como São Martiniano, a gente pode dominar o nosso pecado. A gente pode controlar através da oração, através da participação dos grupos de orações que são de fortalecimento para a nossa alma, através da missa, de ali ouvir a homilia, de comungar, né? De estar ali em unidade com a nossa igreja, confessando também o nosso pecado. Então, tudo isso Deus traz para nós, traz isso tudo, gente, como oportunidade para que a gente se afaste do pecado. E ainda assim, tem muita gente que não quer, né? Falar, não, quer ficar quieto aqui no final de semana. Então, a gente vai aprendendo. E se eu falar, ai, nossa, eu faço isso com maestria, eu também precisei aprender, eu também precisei me converter, e todos os dias eu preciso ser convertido. E continuando aqui a nossa leitura, Caim disse a seu irmão, depois de ouvir Deus dizer isso para ele, Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo? Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e matou-o. E o Senhor perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei, acaso eu sou guarda do meu irmão? O Senhor lhe disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim na terra. Agora, pois, será amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando tu cultivares, ela te negará os seus frutos, e serás um fugitivo vagando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Se hoje me expulsas dessa terra, devo esconder-me de ti, tornando-me um fugitivo a vaguear sobre a terra. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim, para que ninguém, ao encontrá-lo,
o matasse. Adão conheceu de novo sua mulher. Ela deu à luz a um filho, a que chamou de Sete, dizendo: o Senhor deu-me outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aqui essa história, que forte, né? É uma das primeiras histórias bíblicas que a gente tem. Eu conheço essa história desde criancinha, como eu já contei aqui, eu tinha uma Bíblia de criança que a minha avó me deu, e eu até preciso encontrar essa Bíblia, que provavelmente está na casa da minha mãe, que essa é uma relíquia para mim, essa Bíblia. E eu ficava muito impressionada com essa história, né, quando alguém lia para mim, e até hoje é uma história impressionante, né, é uma história atual. Quantas pessoas ainda no mundo, às vezes, matam por inveja, matam por qualquer coisa, ou às vezes não matam, às vezes está do lado do outro, do irmão, às vezes no ambiente de trabalho, por ver o colega crescer, e às vezes o chefe não reconhecer aquilo que está vindo do seu esforço e reconhece o esforço do outro. Mas o que será que está acontecendo, né? Aqui na palavra a gente não pode interpretar o que Deus fez, por que ele olhou para Abel e não olhou para a oferta de Caim, né? A gente vai começar a atribuir julgamentos até para Deus, se a gente começar, mas se a gente for pensar como humano, será o que de repente, né, nessa oferta que Caim fez, será tipo assim, que tipo de sacrifício foi para ele lá arrancar umas sementes, né, e colocar para Deus, né? Qual foi o tamanho desse sacrifício? Será que ele já não tinha alguma coisa já colhida ali e simplesmente só entregou? E de repente Abel olhar para aquela vida daqueles que ele era pastor, né, de ovelhas, olhar para aquela vida, sacrificar aquelas vidas e colocar em oblação a Deus. Então assim, a gente não pode, né, como eu digo, não podemos ficar, o que será que Deus quis dizer com isso, né? Mas o fato é como a forma como a gente vai reagir perante o que Deus tem para nós. Então, quando a gente vê um irmão receber um milagre, a gente não pode se revoltar contra Deus, ficar encolerizado porque não recebeu o nosso. Então, o que cai no meu coração, né, nessa palavra hoje, que cada vez que eu leio essa palavra, ela cai de uma forma no meu coração. E a gente pede para que o Espírito Santo nos direcione a refletir sobre isso. Então, se o meu milagre não chegou, eu não vou ficar encolerizado com Deus, porque quanto mais alegria no meu coração, quanto mais gratidão no meu coração a Deus, e o meu sacrifício pelo que eu estou passando consagrado nas mãos de Deus, ele vai se alegrar, ele vai ficar feliz. Então não precisa eu ficar olhando o sacrifício do meu irmão. Talvez a gente tira como aprendizado, né? A gente se inspira naquele irmão que passou por algumas situações e Deus escutou. Então a gente vai fazer o mesmo. Se colocar em oração, se colocar em humildade e esperar. E não ter inveja, não querer o que é do outro, e muito menos tirar, né, o do outro. Então, quantas vidas são ceifadas por conta de tanta coisa que o pecado faz com que a pessoa cometa, né? E um pecado vem em cima de outro. Então, a gente se coloca aqui, né, através de uma oração simples aqui do nosso coração, já indo para o Salmo daqui a pouquinho, pedindo para que Deus olhe para o nosso coração, nos sustente cada vez mais e que mantenha distante de nós cada vez mais o pecado, né? Que ele fique distante, que a nossa força de resistir seja maior a permanência dele à espreita da nossa vida. Então assim a gente fica cada vez mais resistente e também para o olhar de Deus permitir que nossa vida frutifique cada vez mais, né? E olha que coisa também linda que acontece aqui nessa passagem, que Deus poderia ter, já que no Antigo Testamento, né, muita gente critica, fala, era aquele Deus do castigo, aquele Deus, né? Mas em todo momento a gente pode ver a misericórdia de Deus. Deus precisava ensinar Caim, né? Ele precisava dar um ensinamento para Caim. E ele podia ter tirado a vida de Caim se ele quisesse ali naquela hora. Falar, não, você vai agora e você já vai direto para o inferno, né? E não, Deus ainda fez o quê? Uma unção de proteção para que Caim não fosse morto pelas pessoas que começassem a julgá-lo, né? Então ele falou, meu Deus, agora eu vou virar um fugitivo e ainda vou ser morto, né? Vão me matar onde eu for, quando souberem que sou eu, foi aquele que matou o próprio irmão, eu vou ser morto.
Então Deus, com a sua misericórdia, ainda com esse amor, com tudo que Caim fez, ele ungiu de forma que ele ficasse protegido. E ainda ele diz assim: quem matar Caim também será punido. Olha que coisa. Então a gente precisa realmente se colocar aí diante desse Deus e fugir do pecado de toda forma, tentar fugir, né? Às vezes a gente cai, mas a gente levanta e começa tudo de novo e tenta não repetir aquele mesmo pecado outra vez. Faz como São Martiniano, sai fugindo daquele pecado. Aquele lá a gente foge da ilha, atravessa o oceano e vai embora. Amém? Aqui a Sandra Magali está pedindo orações pelas pessoas que estão na UTI. Sandra, a gente, na nossa oração, a gente coloca aqui consagrada a Nossa Senhora, a gente coloca todos os enfermos, mas a gente vai incluir principalmente, né, as pessoas da UTI também que estão se restabelecendo, junto com todos os enfermos. Amém? A Nilva também está pedindo que acompanhe a filha Gisele em seu trabalho. Isso mesmo, gente, consagrar os filhos da gente a Deus nas mãos de Nossa Senhora é a melhor coisa. Antes da gente ler o Salmo, vou falar uma outra coisa. Como vocês sabem, meu filho hoje estuda fora. E foi, assim, para nós o ano passado foi um ano muito conturbado, de tantas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Meu filho indo embora estudar o cursinho, e minha mãe piorando do estado de saúde, meu filho, num dia de live aqui, eu falando aqui como eu estou falando hoje, meu filho sofreu um assalto, graças a Deus não aconteceu nada, levaram o celular dele que a gente tinha acabado de comprar, e 200 metros da casa da minha mãe. No mesmo dia, eu terminei a live aqui, terminamos aqui, coloquei nas mãos de Deus, agradeci por ele estar vivo, por ele estar bem. Naquele mesmo dia, minha mãe teve não foi uma parada cardíaca, foi uma crise, como se fosse uma crise convulsiva, foi parar no hospital também. Então foram tempos difíceis, né? Tempos difíceis. E aí, eu sempre assim, consagrei e sempre pedi para Deus, porque minha vida inteira, quando eu tive meus filhos, eu sempre tive todo medo de toda mãe, né? É medo de perder os filhos. E eu sempre tive um apego muito grande, tenho com meus filhos. Então, eu peço para que todo dia Nossa Senhora me ensine como ela fez quando o filho dela saiu pelo mundo para pregar. E naquela época nem celular ela tinha, né? Para ficar perturbando lá ele. Onde você tá, filho? Ah, tô aqui, mãe, tô aqui, saindo tô da Macedônia, tô não sei aonde. E aí a gente fica, e eu peço para ela todo dia, né? A gente pede aqui, e eu consagro meus filhos todos os dias, e os meus afilhados também. Todos os dias eu consagro afilhados, sobrinhos, nas mãos de Nossa Senhora, para que ela cuide, para que ela vá onde eu não posso ir, né? Então é muito importante. Só lembrando aqui, que achei bonito, a Nilva colocou aqui, né, da Gisele, que está indo para o trabalho. Então a gente consagra, gente, que Deus e Nossa Senhora, os anjos da guarda, vão lá e cuidam de tudo. Amém? Continuando aqui o nosso salmo, gente. O salmo está no responsório 49, 50, depois versículos 1, depois 8, 16b, 17, 20 e 21. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Aí, mais uma vez, a nossa entrega. O que é imolar, né? A gente trazer algo como sacrifício a Deus. Então, oferece, né, a Deus um sacrifício de louvor. Falou o Senhor Deus, chamou a terra do sol nascente, ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar os teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Olha aí o que Deus traz para nós aqui. Que tudo que você oferta de todo o coração, pois sempre estão perante mim os teus holocaustos. Então tudo que você oferece, todo o teu sacrifício, eu estou vendo e eu não censuro nenhum deles. Porque precisa o nosso sacrifício ser do coração, né? Tem que ser do coração. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. Assentado, difamava teu irmão e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso, o que fizeste, eu calarei. Acaso pensa que sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos seus olhos. Imola a Deus um sacrifício de louvor.
Claro que quando a gente está voltado para Deus, é difícil a gente caminhar no pecado. Quando a gente está em comunhão com Jesus, é difícil caminhar no pecado. Quando a gente está de mãos dadas com Nossa Senhora, é difícil ir para o lado do pecado. Então, todos os dias, a gente precisa estar orante, estar firme na oração, firme na fé, né? Para poder ficar longe do pecado. Amém? Vamos lá. O nosso evangelho, ele está em Marcos, capítulo 8, versículo de 11 a 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Em João 14, versículo 6, diz assim: Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que essa gente pede um sinal? Imagina Jesus, nossa, depois de trabalhar tanto, depois de trazer tantos milagres, depois de multiplicar pão, de fazer tanta coisa, depois de, nossa, tanta coisa que ele realizou, ainda vem os fariseus mais uma vez pedindo aí um sinal do céu. Eu falo, olha, Jesus também é o nosso mestre da paciência, né? Além da sabedoria, de toda a divindade, mas também vamos pedir para ele quando a gente, né, falta, porque imagina, ele suspirou e disse: porque essa gente pede um sinal. Em verdade eu vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que Deus, né? O que Jesus tem que provar para nós? Nada. A gente não pode ser como os fariseus, que embora tivessem ali sua fé em Deus, embora tivessem sua fé, tivessem sua prática religiosa, mas não acreditavam naquela força, no poder de Jesus. E ali Jesus simplesmente, não, para essas pessoas não vai ter sinal, não vai ter graça, não vai ter milagre, não vai ter conversão, não vai ter nada aqui. Vamos embora. Entrou de volta na barca e foi para o outro lado da margem continuar a sua missão. Porque no coração dos fariseus só tinha dúvida, né? Só tinha a dúvida constante do que Jesus era. E Jesus não quer isso para o nosso coração também. Então não adianta a gente falar: ai, Senhor Jesus, me dá um sinal, se for para eu conseguir esse emprego, me dá um sinal. Não é assim. A conversa não é essa. Você vai estar em oração. Você vai se colocar humildemente em oração por aquela necessidade de falar: Senhor, se for da tua vontade. Senhor, se for da tua vontade. Senhor, eu estou aqui diante de ti. Se coloca diante de Deus e vai fazendo um estudo da palavra de Deus. E quando você menos espera, né? Não é você apostar no sinal que Deus vai te dar. Se for para ser assim, passa uma pomba aqui agora na minha frente. Não, você vai reconhecer quando o sinal é de Deus, porque você esteve em oração, você esteve em comunhão com Ele, né? Como Moisés lá atrás fazia, e Jesus, né? E o Senhor Jesus não, o Senhor trazia as respostas para Moisés, né? Como Elias também, né? Antes de ir para a carruagem de fogo, todas as passagens que tem, quando Deus manda os sinais, não é porque Ele precisa provar nada para ninguém. Somos nós que precisamos provar para Deus a nossa fé. Então, é o nosso coração, é o contrário. Então, a gente não pode ser fariseu. Então, a gente pede todos os dias para que Jesus, né, ao invés de sinais, ao invés de provas, que mostre para o nosso coração, que converta o nosso coração e que cada vez mais nosso coração esteja convertido na fé, no amor do próprio Deus, na misericórdia pelo irmão e fugindo todos os dias do pecado, como São Martiniano, né, fez, e a gente pede a sua intercessão para que o nosso coração fique livre do pecado e da dúvida do próprio Cristo e que Ele, sim, pela vontade dEle, vá nos direcionando como um farol, né, de mãos dadas ali com Nossa Senhora, nos guiando para o caminho certo. E esse é o verdadeiro sinal. As respostas estão na palavra. E a palavra de Deus, gente, não é minuto de sabedoria, viu? Que a gente abre abriu em qualquer página e achou qualquer coisa ali.
Não, é fruto de oração. Você clama o Espírito Santo, você pede a intercessão de Nossa Senhora e vai fazendo um estudo ali da palavra e aí sim a resposta vem para aquilo que você precisa para o teu coração. E é um exercício diário, por isso que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que para algumas pessoas a palavra de hoje tocou de forma profunda no coração e sai para refletir. É uma palavra que faz a gente, que cutuca, né, a gente, que mostra a nossa fragilidade como humano na capacidade de pecar de uma maneira muito fácil, mas também mostra a misericórdia de Deus para conosco, atribuindo perdão e permitindo a gente viver uma vida nova todos os dias. Amém? Então, que Deus nos traga aí, com essa palavra do dia de hoje, o aprendizado. Isso, Claudine, tudo é no tempo de Deus, pedindo sempre a misericórdia dele por todas as coisas da nossa vida, aquilo que a gente precisa alcançar, ou aquilo que a gente acha que a gente precisa e que não aconteceu da forma que Deus permitiu, mas porque com certeza ele vai permitir acontecer algo maior e grandioso na nossa vida, tá bom? Então eu vou deixar aqui agora que a canção, vou repetir a música do início, porque algumas pessoas não estavam aqui conosco, né, no comecinho, e nós, só para lembrar vocês, né, hoje é segunda-feira, habitualmente eu não começo, desejar aí uma semana, embora seja o segundo dia, né, mas habitualmente a gente deseja aí uma semana maravilhosa, lembrando que não deixem de participar dos grupos de orações da semana. Nós temos grupo de oração Maria de Nazaré amanhã no Salão Paroquial, para quem não pode ir na quinta, e pode também, gente, fazer repeteco, viu? Quem vai na terça no Maria de Nazaré pode ir na quinta no São Padre Pio, também no Salão Paroquial. Se eu não me engano, Maria de Nazaré às 8 da noite e o São Padre Pio 19h30 na quinta-feira no Salão Paroquial também. Então, que tenhamos uma semana abençoada, cheia de graças, cheia de bênçãos e sempre olhando, né, mirando o nosso olhar para Deus. Amém? Vou colocar aqui, então, só lembrando que nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Com a intercessão de Nossa Senhora e São Martiniano no dia de hoje. Vamos lá, por aqui. Deus abençoe a todos. Peço que orem por mim. Eu esqueci de pedir oração, que essa semana vou fazer a minha 4ª quimioterapia vermelha. E tô com o coração pleno de gratidão a Deus por ter chegado até aqui, gente. Eu não posso nem falar que eu choro. Porque é muito difícil passar por tudo isso. E quando eu lembro que 3 já foram, só falta mais uma. Depois, mesmo que tenha as outras, a branca, que eu sei que é um pouco mais leve, mas agradecer a Deus por estar aqui e por ter conseguido chegar até aqui, porque por muito menos muita gente desiste, por muito menos muita gente deixa pra lá, e eu não quero desistir, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo, e agradecer pela vida de vocês que estão aí sempre orando, me mandando mensagem que às vezes eu não consigo nem responder de tanta gente. Então, assim, só agradecer. Esse choro aqui esse choro aqui, como diz a música, é sincero e de gratidão, gente. Eu converso com Nossa Senhora, eu começo a chorar. Minha filha falou, mãe, por que toda vez que você fica na hora da Ave Maria, você chora? Eu falo, porque toda vez que eu falo com a minha mãe, eu me emociono. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Isso não é privilégio meu, viu, gente? Isso é privilégio nosso, sermos eleitos de Deus. Se você está aqui,
é porque você foi escolhido, você tem uma missão. Às vezes, caminhar na tua missão não é fácil, mas tenha certeza que Jesus está contigo, carregando a tua cruz, e ela fica tão leve, ela fica tão mais fácil. Então não deixe, não vire suas costas para Deus, né? Não fique de lado, não fique encolerizado como Caim. Abraça a tua cruz e chama Jesus para carregar contigo. Amém, Sandra. Nós colocamos nossa vida na graça de Deus e temos que ter a certeza do amor que Ele tem por nós. E a gente vai vivendo e a gente vai sendo aquilo que a vontade de Deus permite a gente ser. Amém? E eu confio e eu tenho essa fé. É preciso às vezes passar pelo processo. O processo da dor. Eu falei que eu ia trazer a história da águia, esqueci, mas eu vou trazer ainda. Talvez eu faça um vídeo contando a história da águia. Porque a águia, gente, ela para poder voar mais alto, ela precisa trocar as penas, ela precisa trocar o bico, ela precisa trocar as unhas. Mas tudo isso faz parte de um processo de muita dor para ela. E depois ela voa mais alto e mais alto. E Deus quer isso pra gente. Ele quer que a gente suporte passar pelo processo. Ele não quer uma vida de sacrifício para nós, mas Ele quer uma vida de conversão, de humildade, de perseverança e de fé. Amém? Então é isso que tem no meu coração. E eu desejo aí realmente uma boa semana, um bom dia. Que Deus abençoe. Vou só deixar mais um pouquinho a música e a gente encerra. Se deixar, a gente fica o dia inteiro. E a minha essência exala seu cheiro. Um beijo a todos, que Deus abençoe.